Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último vídeo da semana Nutri-Mente gratuita para vocês. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabe quem eu sou, meu nome é Paula Duarte, eu sou nutricionista, coach nutricional, eu tenho pós-graduação em fitoterapia e sou mestre em nutrição humana. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre as dietas da moda e por que normalmente elas não dão certo. Aliás, elas até dão certo sim, durante um mês, 2 meses no máximo, e logo depois você volta a comer normalmente e acaba reganhando todo o peso que você tinha reduzido, ganhando até uns quilinhos a mais do que você já tinha antes e vira o famoso efeito sanfona, que é um ciclo sem fim. E é por esse motivo que eu falo que as dietas da moda, as dietas momentâneas, as dietas de curto prazo, elas não funcionam, porque elas não têm uma durabilidade, elas não são definitivas. Elas vão te ajudar num momento específico, pontual, e aí logo depois elas vão sim te deixar na mão. Melhor ainda, eu detesto essa palavra dieta. Você sabia que no dicionário a dieta simplesmente é aquilo que você come diariamente? E por que agora a gente começou a associar todas as dietas a restrições malucas, a parar de comer as coisas que a gente considera gostosa? Tudo de ruim, né? A dieta passou a ser uma tortura na nossa vida, mas na verdade a gente não deveria considerar a dieta assim. Por isso que eu digo também que eu sou contra as dietas. Eu sou a favor do que você come no seu dia a dia, ok? Mas então a gente tem que entender o que eu deveria comer no meu dia a dia para ter um emagrecimento saudável. Eu acho que essa pergunta aí você sabe responder. Eu tenho certeza, a gente já falou sobre isso aqui, que você sabe quais são os alimentos que podem gerar benefícios para você e os que podem gerar malefícios se forem colocados com muita frequência na sua vida. E quer dizer que aí eu nunca mais vou poder comer hambúrguer, pizza, sorvete, brigadeiro. Não é bem assim, né? A gente já falou aqui, eu acabei de dizer que tem relação com a frequência. É você gerar um equilíbrio dentro das suas escolhas. Não fazer dietas da moda ou dietas momentâneas também tem muito a ver com o seu autoconhecimento e respeito ao seu próprio corpo. Porque quando você começa a entender que não adianta que você faça uma dieta que você viu na revista e aí sim os seus problemas acabaram. O que adianta é você fazer algo pleno da sua vida, todos os dias fazendo um pouquinho. Você começa a entender o seu tempo, quais são as mudanças que você tem que fazer, em qual velocidade você tem que fazer, e você começa a se respeitar. Você começa a se entender, identificar suas fomes, identificar suas vontades. Aí sim você começa a ter uma mudança definitiva. E o que vocês acham que todas essas dietas que a gente vê aí na mídia têm em comum? Bom, primeira coisa que eu identifico são as restrições. E agora, quem está no foco, sendo vilão, são os carboidratos. Carboidrato engorda, a gente tem que cortar carboidrato tem glúten, a maioria deles, né? Porque a gente sabe muito bem que batata, arroz são carboidratos e não tem glúten. Mas eles começaram a ser demonizados. E por que eu sou contra você cortar os carboidratos da sua vida, por exemplo? Bom, primeiro que é um grupo alimentar essencial para a nossa saúde. Você sabia que os carboidratos, eles geram glicose dentro do nosso organismo? E a glicose, ela é o alimento preferido do nosso cérebro. Então, quando a gente corta os carboidratos, o nosso cérebro fica sem um abastecimento pleno. Obviamente, nosso corpo é super inteligente e consegue retirar glicose, produzir glicose endogenamente através de proteína, de gordura. Só que isso demanda muito mais energia. E aí a gente acaba ficando mais letárgico, com fadiga, dor de cabeça, falta de memória, de concentração. Então, não é uma boa estratégia a gente cortar os carboidratos, porque a gente precisa alimentar o nosso cérebro está no comando de tudo. E quando a gente não alimenta o nosso cérebro da melhor forma possível, sabe o que acontece? As produções hormonais, a questão de saciedade e fome, não vai mais funcionar da forma que a gente gostaria que funcionasse. Além disso, a glicose também é o alimento preferido da nossa tireoide, que é a glândula
que controla toda a questão do nosso metabolismo. Então, se a gente não alimenta a glândula que controla o nosso metabolismo, o que vai acontecer? O metabolismo vai desacelerar, você vai ficar com aquele metabolismo lento e talvez você esteja piorando a questão do seu metabolismo quando você corta o carboidrato. Ah, Nutri, mas então agora eu posso comer bolo, eu posso comer pão à vontade, tudo que eu quiser? Claro que não. A gente não falou aqui sobre equilíbrio. Então, que tal um dia você comer um pão, outro dia você comer um pão integral, outro dia você come uma tapioca? Vai variando as ofertas de carboidrato que a gente tem aí no mercado, até mesmo na sua casa. Varie o quanto mais você puder o seu cardápio. Quanto mais variado for o seu cardápio, melhor. Outra dicasinha que eu posso dar aqui para vocês é: enriqueça os seus lanches, enriqueça as suas refeições principais. Não é porque eu falei cortar carboidrato não é legal que você vai comer uma dieta rica em carboidrato, tá? Você vai manter a quantidade de carboidrato que você já come no seu dia a dia, tentando variar, como eu disse, mas associando a outros grupos alimentares. Isso é sim uma forma de enriquecer a nossa dieta. Então, vou te dar um exemplo aqui na prática, ok? Você gosta muito do pão francês e você não quer abrir mão dele. Tem problema? Primeiro, a gente pode evitar o miolo. A gente sabe que existem tipos diferentes de carboidratos. Carboidratos com mais fibras, carboidratos com mais minerais, com mais vitaminas e carboidratos mais refinados, que é o caso do pão francês. Ok, ele não é um produto ideal, tá? Mas a gente não precisa cortar ele da nossa vida. A gente pode diminuir a frequência que a gente coloca na semana. Se você come todos os dias, passa a comer 3 vezes na semana, um dia sim, um dia não. Você já está criando um ótimo benefício. E voltando à questão de enriquecer esse carboidrato, o que você pode fazer? Você pode, ao invés de passar só aquela manteiguinha no seu pãozinho na chapa, você pode passar a colocar uma fonte de proteína e fontes de hortaliças, vegetais. O que eu quero dizer com isso? Você coloca, por exemplo, uma fatiazinha de queijo Minas, um ovinho mexido, alface, tomate, uma cenourinha ralada, faz uma pastinha de atum, de frango, se você quiser, um requeijãozinho light. Você enriqueça aquele produto que a gente não considera tão saudável. As fibras e a proteína, elas são sacietogênicas e elas diminuem a velocidade que aquele carboidrato vai ser absorvido no seu organismo. Então, aquilo ali só vai te trazer benefícios. Isso sim é você saber equilibrar. Se eu tenho uma coisa na minha refeição que eu não considero tão legal, como eu posso melhorar essa questão dentro dela, da minha refeição? E aí sim a gente volta naquele conceito de que não existe alimento bom ou alimento ruim. Porque quando a gente une o bom e o ruim, a gente está criando o melhor que a gente pode fazer dentro daquela refeição. E é isso que eu quero que você busque, o seu melhor todos os dias e em cada refeição que você for fazer. Planeje-se, que aí sim vai dar tudo certo. Entenderam aqui por que a gente não deve se restringir? Por que a gente não deve seguir dietas que não são pautadas na ciência, no entendimento fisiológico do nosso corpo? Essas dietas de revista, de mídia, elas não têm nenhum embasamento científico. Então, a probabilidade de elas não darem certo ou darem certo durante um curto período de tempo com você é muito grande. E aqui a gente está buscando uma mudança a longo prazo e que você consiga viver de forma plena, sem precisar de sofrimento, de restrição. E eu acho que você já reparou que eu posso te ajudar nessa empreitada, que eu posso estar te guiando nesse caminho de mudança e de novidade para você. E eu tenho muito mais conteúdo, muito mais dicas nutricionais e práticas de comportamento, autoconhecimento, entendimento das nossas vontades. Eu tenho muita coisa para te oferecer ainda. E é por isso que para você que me acompanhou aqui nessa semana, eu tenho um presente. E um presente bem legal. A partir de hoje, as inscrições para o desafio Nutrir-Mente 21 dias está aberta. Que desafio é esse? Você ainda não sabe qual é esse desafio? A gente já está na nossa 6ª edição do desafio com muitos resultados incríveis. São 3 semaninhas que você vai passar comigo,
tá? Eu vou estar o tempo todo do seu lado te ajudando. E todos os dias a gente vai ter um desafio diferente, a gente vai ter uma frase do dia, a gente tem a pergunta do dia para a gente refletir sobre as nossas atitudes e como a gente entende e ressignifica as nossas crenças. Toda semana a gente tem vídeo inédito com conteúdo, por exemplo, sobre a ansiedade e como lidar com ela. Toda semana a gente tem uma ferramenta do coach que nos ajuda a colocar na prática as nossas metas e os nossos objetivos, além de ajudar a gente a lidar melhor com a culpa, né? Com a culpabilidade que a gente tem quando a gente sai da nossa programação. A gente tem cardápio, a gente tem pesagem semanal, a gente tem premiação para quem tem o melhor desempenho. A gente analisa não só o seu peso, as suas medidas, a gente analisa os seus sintomas e como a gente pode melhorar. Todos os dias vocês vão ter uma dica nutricional diferente sobre insônia, qualidade do sono, quais alimentos que te ajudam a diminuir a inflamação do organismo, como é que a gente pode melhorar o nosso intestino, enfim, uma série de dicas todos os dias. E esse desafio, ele está na plataforma Hotmart, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem a inscrição se vocês quiserem. E para você que participou dessa semana Nutrir-Mente gratuita, você ganha, ao fazer a compra, adquirir o nosso desafio, o meu e-book de quase 70 páginas sobre emagrecimento com saúde. Isso é, você vai ganhar de graça um livro praticamente, com dicas práticas também para você e um passo a passo para sua mudança. Então, além da gente se ver todos os dias no desafio, você vai ter esse e-book, esse livrinho guardado para você poder consultar sempre que você quiser ou que precisar de algum apoio quando acabar os nossos 21 dias juntos. Cara, eu tô adorando passar essa semana aqui com vocês e por isso que eu quero passar mais tempo com vocês. Ok? Quanto mais, melhor. Eu melhor vou poder guiar vocês nesse processo. Ok? E, cara, corre, porque é por tempo limitado os dias da inscrição e dessa promoção. Mas eu vou deixar até amanhã, domingo, aqui, esses vídeos da nossa semana Nutrir-Mente disponíveis. Então, conta para os amigos, conta para todo mundo que quem assistir todos os vídeos vai poder ter acesso a essa promoção, ok? E vamos comigo que eu ainda quero ajudar demais vocês. Gratidão por ter passado essa semana comigo. Foi muito legal, foi muito gostoso. E agora eu quero dar o próximo passo. Quem vem comigo?